Existe um conflito na nossa história que pouca gente conhece. Uma guerra travada não com canhões, mas com mapas, decretos e uma ambição sem limites. Essa é a história de como o mapa do Brasil que a gente conhece hoje foi literalmente desenhado com muita atenção numa disputa por um território gigantesco e absurdamente valioso. Prepare-se, porque essa é a batalha pelo coração do Brasil. E olha, essa pergunta não é só pra gente pensar, não. Foi o desafio real enfrentado por duas das mais poderosas capitanias do Brasil colônia, que eram basicamente os estados daquela época. O prêmio em jogo, nada menos que o controle sobre o centro da América do Sul. E as apostas? Bom, elas não poderiam ser mais altas. 867.439 quilômetros quadrados. Guarda bem esse número. Essa era a área em disputa. Para a gente ter uma noção, é um território maior que a França e a Alemanha, juntas. Era uma luta por um verdadeiro império, escondido bem ali nos sertões do Brasil. Mas afinal, como é que uma briga desse tamanho todo começa? Não foi como uma invasão com um exército, foi como uma coisa bem mais simples. Uma folha de papel enviada a milhares de quilômetros de distância, direto da coroa portuguesa. Olha só a data, 2 de agosto de 1748. Lá de Portugal, o Conselho Ultramarino, que era tipo o órgão que mandava em tudo, deu uma ordem. As capitanias de Goiás e Mato Grosso, que tinham acabado de ser triadas, precisavam definir suas fronteiras. Parece simples, né? Pois é, mas essa ordem foi o que acendeu o pavio de uma disputa que duraria mais de um século, colocando dois governadores poderosíssimos um contra o outro. E o que veio depois? Olha, não foi só uma briga de papelada, não. Foi um verdadeiro duelo. Uma partida de xadrez estratégica e pessoal entre os líderes das duas províncias, cada um querendo expandir seu território e, claro, entrar para a história. Agora aqui a coisa fica interessante, principalmente para quem está estudando para provas e concursos. Presta muita atenção nesses nomes. De um lado, representando Goiás, Dom Marcos de Noronha. A proposta dele? Usar o Rio das Mortes como divisa. Era uma fronteira natural que já era conhecida e garantia as áreas de mineração de Goiás. Do outro lado, por Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura. Ele queria o Rio Araguaia, uma linha que favorecia e muito os planos dele de expandir para o leste. As primeiras linhas de batalha estavam traçadas no mapa. E essa frase mostra bem quem era o Dom Rolim de Moura. O cara não era de ficar sentado numa cadeira, não. Ele mesmo pegou uma bússola, foi para a região e começou a mapear tudo, rio por rio. Ele estava pessoalmente empenhado em vencer essa guerra de mapas, provando que, naquela época, conhecer o terreno era ter o poder. Já Goiás tinha outra carta na manga. O argumento não era só sobre geografia, era sobre história. A defesa dele se baseava num plano super detalhado, feito por ninguém menos que o filho do lendário bandeirante Anhanguera, o fundador de Goiás. Pensa no peso disso. Era como dizer, a gente chegou aqui primeiro, essa terra tem a nossa marca. E por anos, a coisa ficou nesse impasse. Uma troca de cartas, de mapas, e ninguém arredava o pé. Nenhum lado cedia 1 centímetro sequer. Mas o que estava para acontecer ia mudar completamente o rumo dessa história. Uma reviravolta que ninguém, mas ninguém mesmo, esperava. Então vamos dar um salto no tempo para entender essa escalada. Tudo começa com a ordem lá em 1748. Em 1761, as discussões ficam acirradas, o clima esquenta. E então, a gente chega em 1771, o ano em que o jogo virou de uma forma impressionante. Pois é isso mesmo que está aí. Em um documento oficial, com assinatura e tudo, o governador de Mato Grosso simplesmente desiste. Ele reconhece que Goiás tinha posse de toda a área em disputa. Foi uma verdadeira bomba diplomática, inacreditável. E a prova está aqui, preto no branco. O documento-chave é esse tal de termo de acessão. O governador de Mato Grosso, Luiz Pinto de Souza, admite a posse incontestável de Goiás. Ele está basicamente dizendo, é de vocês, não tenho dúvida. Pessoal dos estudos, anota essa data, 10 de abril de 1771. Esse papel deveria ter colocado um ponto final em tudo. Bom, confissão assinada, caso encerrado. Certo? Seria bom, se a história fosse tão fácil, né? A verdade é que a ambição de Mato Grosso era muito, mas muito maior do que um pedaço de papel assinado. Décadas se passam, e o que acontece? Mato Grosso volta à carga, reivindicando o território de novo, como se aquele documento nunca tivesse existido.
Só que a prova mais devastadora contra eles viria de um lugar totalmente inesperado, de dentro da própria igreja de Mato Grosso. Olha que coisa! Em 1842, o próprio bispo de Cuiabá escreve uma carta para o bispo de Goiás, e nela ele admite, com todas as letras, que a paróquia de Santana do Paranaíba pertencia, na verdade, a Goiás. Era a confissão, a prova de fogo, de que Mato Grosso estava ocupando ilegalmente um território que não era seu. A essa altura, a situação já tinha saído completamente do controle. Era gente invadindo terra, conflitos pipocando por todo lado. A coisa ficou tão séria que o poder central, o Império do Brasil, teve que entrar no meio para dar um basta definitivo na questão. E aí vem um momento decisivo. Anota aí, 20 de julho de 1864. Essa data é daquelas que caem em prova, viu? A Assembleia Geral do Império, que era a autoridade máxima do país, bate o martelo, promulga uma lei que estabelece, de uma vez por todas, a fronteira no Rio das Mortes. Ponto final. Legalmente, era o fim da briga e uma vitória gigantesca para Goiás. Só que a gente sabe que uma lei assinada lá no Rio de Janeiro nem sempre muda a realidade lá no sertão, né? Mesmo com a ordem do imperador, a ambição por aquelas terras não acabou, o que levou ao último e decisivo confronto que finalmente definiria o mapa como a gente conhece. Com a queda do Império e a chegada da República, a confusão só aumentou. Mato Grosso simplesmente partiu para o tudo ou nada. Começou a mandar tropa militar, a criar novos municípios em terras que eram de Goiás, ignorando todas as decisões que já tinham sido tomadas. A briga deixou de ser nos papéis e passou a ser na força bruta. Para evitar uma guerra de verdade, eles tentam uma última cartada, um conselho para arbitrar a disputa. Aí o representante de Mato Grosso faz uma exigência ousada. Pede que Goiás apresente um título de domínio, um documento de posse da terra. A resposta de Goiás foi simplesmente genial. Eles disseram: nosso título não é um papel só, é toda a nossa história documentada. A decisão final ficou nas mãos de um nome de peso, o jurista Conde Afonso Celso. E o veredito do Conde Afonso Celso foi conclusivo. Ele analisou toda a documentação histórica, a confissão do governador, a lei do império e reafirmou os direitos de Goiás. Depois de mais de 150 anos de disputa, a batalha pelo coração do Brasil finalmente chegava ao fim. Essa história toda mostra uma coisa, né? As fronteiras no mapa parecem só linhas, mas na verdade são cicatrizes de batalhas, de poder, de muita ambição. Isso faz a gente pensar: que outras linhas, que talvez não apareçam nos mapas, estão sendo traçadas ou apagadas hoje em dia? Disputas por influência, por recursos, por narrativas que continuam em silêncio redesenhando nosso mundo.